Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Quem diz isso? Nelson Mandela. Dia bom, tarde boa, noite boa. Eu sou Léo Dias e esse é o Escutas e Partilhas da Fundação do Teatro Municipal de São Paulo, somando potências e difundindo conhecimento. Dia bom, tarde boa, noite boa. Esse é mais um Escutas e Partilhas e olha, é muito desafio poder falar do assunto de hoje, intolerância religiosa. Mas vamos lá. Estamos aqui com dois seres de luz e arte que vão se apresentar da seguinte maneira. Professora Roseli, quem é você neste universo? Bem, eu sou uma mulher preta de 1,72 m, 68 anos, socióloga, uma mulher de Inhaçã, que tem muito compromisso com os direitos humanos, tem um compromisso com a sua história, com o seu tempo, e quer muito poder contribuir para um outro mundo, um outro modelo civilizatório. Essa é a Roseli. Seja bem-vinda, viu? Celso? Eu sou um homem negro, filho de Oxoguian, orixá da paz que surge no meio da guerra. Eu sou um menino oriundo da periferia de São Paulo, que andou bastante por aí em função da luta contra o racismo, lidando aí com muitas batalhas, com muitas questões relacionadas à promoção dos direitos humanos no Brasil, particularmente no campo da saúde, que é a área que eu tenho me dedicado agora, o que me levou a estudar, me levou para a academia, porque venho do terreiro, passando pelos movimentos sociais, para a gestão pública e estudando, envolvido aí com as coisas da comunidade, particularmente no que se refere à promoção da cultura dos terreiros, a cultura e a valorização das religiões afro-brasileiras. Seja bem-vindo, Celso. Para a gente começar o nosso bate-papo, geralmente eu trago uma citação, a gente provoca na citação e aí a gente desdobra no bate-papo, tudo bem? No artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Como levar esta fala para toda uma comunidade? Posso? Bem, é o desafio, né, da nossa Constituição de 88, que ainda está por se realizar. Eu acho que nós temos práticas importantes, tá, já na legislação, mas ainda falta traduzir isso para o conjunto da sociedade, falta a gente criar instrumentos metodológicos, pedagógicos, para que as pessoas compreendam o que significa liberdade de consciência, liberdade de pensamento. E acho que a gente pode promover isso, nós, ativistas, né, do século XXI, temos a responsabilidade de atuar em 3 níveis: o reparatório, o protetivo e o preventivo. Então, trazer a leitura sobre essa reparação, o que significa, né, essa liberdade, como é que ela se constitui no Brasil, que pensamentos são esses, aonde que nós estamos fincados, né? Os pensamentos que vêm lá do século XIX, que ainda reverberam na nossa sociedade, trazer essa leitura para o conjunto social. Do ponto de vista reparatório, do ponto de vista protetivo, saber que todas as pessoas têm direito a, né? Todas, indistintamente. Isso, o artigo 5º da nossa Constituição está lá bem escrito, mas como é que você traduz isso no nosso cotidiano? Como é que você fala para o jovem, você pode?
Para isso, precisa se desenvolver políticas públicas, políticas sociais que permitam, que deem acesso a bens e serviços para o conjunto social, né? E preventivo, ações educativas, ações que tragam um modelo que eu aposto, que é um novo modelo civilizatório, que talvez não seja tão novo, mas que está sendo recriado cotidianamente em alguns espaços tradicionais. Então, vejo como uma possibilidade, uma entrega para a sociedade dessa nova construção, desse novo lugar para todos. E aí passa pelo enfrentamento à violência, que é constitutivo da nossa história, passa pelo enfrentamento ao sexismo, ao racismo, passa o enfrentamento ao patriarcado, né? Essa visão colonial que ainda perdura no nosso conjunto social. Mas tem muito para falar, não quero ocupar a palavra toda. Eu penso que, como dizem os orixás, nós já temos todas as ferramentas necessárias para o cultivo da paz. É preciso, então, irmos à prática. Fico pensando que Ogum já inventou o ferro, portanto, inventou a enxada, e está aí a metalurgia nos brindando com os avanços tecnológicos, para não dizer que a ciência e a tecnologia é fruto dessa invenção, que tem aí uma marca de pelo menos 15 mil anos. Porque a África nasceu primeiro. A África sabe contar a gênese do mundo tanto quanto as outras tradições. Então, a gente precisa ir à prática, a gente precisa questionar como que as coisas funcionam para além do texto. E aí, com isso, todo mundo repensar qual é a sua contribuição, né? O que é que eu faço para o bem do planeta durante 12 horas por dia. E não apenas quando, eventualmente, ajudo o cachorro a atravessar no farol. Porque é uma ação brilhante do ser humano, mas que é eventual. Então a gente precisa pensar qual é a linha de conduta, qual é a linha de pensamento, qual é a atuação prática e, consequentemente, qual é a contribuição que a gente dá para chegar nos marcos da Constituição e, consequentemente, no enfrentamento das mazelas sociais, de uma forma geral. Tem outra coisa também que acho que é relevante e que não pode ser ignorada, que é o quanto eu olho para mim enquanto promotor dessa cultura de paz, enquanto sujeito de fato nesse universo em que por várias vezes a gente escuta, né, ao longo do dia, a gente vivencia, a gente vê a disputa concreta. Então, algo que é pedagógico, mas que é do campo humanitário. Eu preciso me ver enquanto sujeito de paz, enquanto sujeito promotor dessa paz, e também analisar o quanto eu estou na contramão, o quanto eu estou distante desse sonho coletivo, dessa ideia de que a gente pode atender essa busca por um mundo melhor, com todo mundo de mãos dadas. Eu sou religiosamente crente por esse aspecto da vida. Se me permite, eu acho que assim, a palavra solidariedade, hoje, ela tem exigido das pessoas um adjetivo. Eu sou solidário porque eu quero alcançar os céus. Eu sou solidário porque eu pertenço a tal segmento. Eu sou solidário porque eu sou idoso, eu tenho que ser. Exemplo, eu sou solidário e penso que a gente tem que voltar ao substantivo, ser solidário, né? Ser humano, ser pessoa, ser sujeito de direito, né? Quer dizer, esta revisão que o Pai Celso fala, né, esse olhar para si, qual é a minha contribuição, mas de que lugar que eu parto e onde está o outro. Né? Porque, por exemplo, há uma máxima aí que eu respeito muito, que é a questão da empatia. Né? Precisamos ser empáticos, empáticos, empáticos. Muito bacana, né? Mas o empático está no indivíduo. E eu gostaria que as pessoas pensassem na alteridade, porque daí ela olha para o conjunto social. Ela olha para o grupo humano, né? Olha para segmentos que estão fora da sua bolha. Né? Isso que o Pai Celso trouxe é fundamental. Quer dizer, eu e o outro,
né? Mas olhando, talvez pela minha formação, eu tenho essa coisa do sociológico, né? Do conjunto. É importante olhar para esse conjunto humano, né? E ver que tem pessoas que não estão aqui. Então, tem uma coisa que todo mundo fala, né? O teste do pescoço. Olha ao lado e vê quem está, né? E se elas não estão, por que elas não estão? E aí, qual o meu compromisso para trazê-las? Eu penso que seria talvez um caminho. Quando a gente fala que tem uma Declaração Universal de Direitos Humanos, quando a gente fala o artigo da Constituição, no processo de poder incluir as religiões e o respeito sobre cada uma delas, como que eu consigo chegar no território e dentro de um território diverso religioso, colocar o respeito acima de qualquer religião, no sentido de ter uma criança que é católica, ter uma criança que é espírita, ter uma criança que é da Umbanda. E aí isso é muito comum hoje, né? Hoje se tornou muito comum. Mas um comum que vem acompanhado com uma violência, onde tem que ser discutida em sala de aula uma literatura infantil voltada para cada uma dessas religiões. Então hoje está dentro desse movimento que eu falo que é a alternância, mas é uma alternância que tem levado a pais e mães a refletirem junto com o corpo pedagógico a questão de determinadas inclusões ou não em relação aos orixás na sala de aula. E isso perde-se o respeito. Então, tem uma Constituição, tem uma declaração, tem os ativistas e temos nós aqui, como mais uma pílula de informação. Mas ainda assim falta diálogo porque falta o respeito. Como fazer com que dentro desse ambiente escolar a gente consiga conversar sem tudo que está por trás. A gente ali, conosco e com os alunos. Eu acho que tem uma coisa assim, não dá para cair de repente e começar a falar de intolerância ou de respeito se você tem um conjunto social, você tem um processo histórico, né, onde a pessoa não se vê, ou alguns acham que são detentores do lugar, está naturalizado o lugar. Eu gosto muito dessa paralela. Um dia, dando uma aula sobre cotas, uma professora levantou a mão e falou: a senhora quer dizer que agora eu sou obrigada a permitir, a dar a vaga do meu filho para o seu filho? Primeiro, fiquei um pouco nervosa, eu falei: nós vamos tomar. Depois, eu me acalmei, falei assim: qual é a perspectiva que a senhora está vendo? A senhora está vendo como está naturalizado para a senhora que o seu filho, que a vaga é do seu filho, e não dos nossos filhos. Então, penso que na sala de aula, quando se tratar da questão da tolerância e da intolerância, eu acho que também vale um registro. A gente usa o termo tolerância e tem muita falado, não é tolerância, é respeito. Na legislação é tolerância. Então, a gente tem que, infelizmente, usar esse termo, porque o que a gente quer é respeito. Então, essa tolerância, teoricamente, deveria ser igual respeito, né? Mas as pessoas, eu não quero que as pessoas me tolerem. Então, qual é a discussão que eu vou ter com esse aluno na sala de aula, com essa criança na sala de aula? Que é possível viver junto. Que a criança espírita, a umbandista, a candomblessista, a protestante, a evangélica, o que ela tem de diferente de mim? Ela tem uma filosofia, ela tem uma forma de comer, uma forma de viver, uma forma de vestir. Pronto, e é isso que está dado como possibilidade. Uma vez dando aula num lugar, a pessoa falou assim para mim, eu fui numa igreja adventista do sétimo dia, e eu fui com meus trajes civis, não fui com meus trajes tradicionais, e a pessoa chegou e falou, olha, entre esta pessoa e eu, que ele era um diretor e pastor, ele falou, há um fosso intransponível do ponto de vista filosófico religioso. Mas do ponto de vista humanitário, o meu coração cria uma ponte infindável de amor em relação a ela. Sabe, assim, a igreja levantou, porque é isso. O que uma criança tem de diferente da outra? Ela pode trazer elementos para brincar, ela pode trazer elementos para apreciar, para que esses sentidos cognitivos sejam aguçados. A convivência com a diversidade é que nos dá essa possibilidade da nossa humanidade. A nossa humanidade só se realiza no outro. Enquanto as pessoas não perceberem isso, elas vão ficar achando que esse mundinho delas é o mundo onde tudo acontece. Não acontece. Não acontece, porque a cidadania só se realiza quando o outro também estiver vivenciando essa cidadania de forma plena. Então, essa criança, como é que eu convivo? Como é que eu vou falar sobre intolerância? Primeiro, trazer que tem diferenças, e as diferenças são humanas, são históricas, né, são sociais. Eu acho que precisa as crianças começarem a ouvir isso,
né? Porque as pessoas ficam só achando que é a historinha do João e Maria. Não, tem N formas. Já disse, eu vi uma criança aqui no ombro do pai, e num protesto, e o cartaz da criança era um desenho. E a criança segurava. Aquele desenho é a forma que ela tem de dizer que ela também está protestando. Algumas pessoas podem rir, algumas pessoas podem achar. O que ela quer dizer? Ela quer dizer tudo, porque ela é sujeito, ela é pessoa, ela tem direito a. E a forma que ela tem de se expressar é com aquele desenho, não é com a nossa linguagem. Né? Então, eu acho que exercícios não faltam. Precisam os nossos educadores e educadoras terem vontade de realizar esse exercício. Eu partiria da linha das competências. E aí, olhando para a licenciatura, acho que é o melhor ponto de partida, porque se eu sei quem sou e da onde venho, para onde vou, com que recursos, com que ferramentas, me parece que a vida vai desenhando ambientes mais saudáveis. Eu persigo isso desde muito cedo. Venho do candomblé a partir da minha família biológica, com uma linda história na relação com os orixás. Hoje tenho parte dessa família ao meu lado, num candomblé singelo, que lida com os valores civilizatórios ao ponto das pessoas se reeducarem para andar com tranquilidade, né? Quando eu digo ao povo lá de casa, ao meu povo, tenha paciência ao falar, tenha paciência ao andar, ao agir, ao decidir, estou pensando a partir do que diz a tradição. Olha, você tem que cultivar a paz, mas também ser parte desse processo. E isso começa na hora em que eu tenho clareza, se é que posso falar assim, de quem sou, aonde estou e assim por diante. A religião, ou as religiões, elas têm um princípio comum, que é olhar para Deus e suas criaturas, né? Juntar as criaturas ao seu Criador, ou religarem, como se diz em outras tradições. Então, acho que temos muito mais em comum do que de divergência. Razão pela qual a intolerância não se justifica. Porque se nós olhássemos para o mundo em paz, 24 horas por dia, a partir do nosso lugar de origem, a gente não teria tempo para as competições que acontecem no mundo. Uhum. A gente não teria necessidade nenhuma de ficar se defendendo de uma guerra, né? De uma bomba eventual, de um interesse econômico que move céus e terras e mares. Não cabe isso na relação com Deus, na relação com o sagrado. Porque a relação com o sagrado está dizendo para nós, descendentes de africanos, todo dia, toda hora, que você tem que esfriar a cabeça, meu filho. Você tem que andar com o pé no chão. Você tem que botar o pé no chão de terra. Você tem que se curvar para os mais velhos. Você tem que tomar a benção à sua mãe, à sua avó. E feliz daquele que tem mãe e tem vó, para que seja abençoado de manhã quando vai trabalhar e à noite quando chega da escola, né? Feliz aquele que tem com quem dividir o almoço e comer junto, né? No terreiro tudo é dançando, tudo é cantando. Então poder almoçar, poder jantar, é um ato divino. E ainda que seja arroz com feijão, né? Uhum. Então, esse arroz com feijão, essa partilha que no morro se dá de porta em porta, porque a intolerância se dá a partir das instituições, feita por pessoas. Mas na prática, quando você sobe a ladeira, elas dividem o óleo, elas dividem o feijão. Lá no campo da miséria, há uma humanidade que não pode ser desconsiderada nunca, jamais. Que as instituições vão minando, vão tirando da gente. Então, eu me reportaria, para enfrentar isso, a ideia das competências. A mim, sacerdote de Oxóguian, sacerdote dos orixás, cabe o lugar de quem
cuida da cabeça, da alma, do bem-estar das pessoas e de sua comunidade. Olhando para a tradição, olhando para o divino, olhando para o sagrado. E aí tem os atravessamentos, as questões socioeconômicas, as questões políticas, as questões institucionais, e dá-lhe sociologia para lidar com esse tema. Mas foi a gente que inventou isso. Foi o homem, o bicho-homem que inventou esse negócio. Deus nos deu o mundo para uma intensa construção. O Olodumare é o Senhor Criador de todas as coisas que antecedem a situação em que estamos. Então, se a gente respirar, olhar no espelho, olhar para si, voltar para casa, se ver no outro, a gente, inclusive, vai lidar com essa humanidade de forma mais tranquila e enfrentar juntos, como na velha África, os desafios espirituais ou não, com todo mundo junto, trazendo as pessoas para o centro do debate, rodeando elas como numa grande família, cantando para a cabeça delas, trazendo os alimentos necessários para o seu almoço, para o seu jantar, restaurando a sua alma. E pense que essa alma não é apenas e tão somente o espírito que está em meu corpo, mas a alma da minha casa, a alma pedagógica que guia a formação, a alma coletiva que mora no bairro, o espírito que mora nas paredes dessa casa, nos 4 cantos dessa casa. E toda a casa tem 4 cantos, né? Ou seja, temos muito a dar, temos muito a fazer juntos. Normalmente, os atravessamentos que ocorrem dentro da intolerância religiosa acabam em violência. E aí, a gente percebe que ali é um crime, quando vem a violência, vem a denúncia, vem a exposição. Isso dentro de um contexto de mídia hoje, que a gente acaba tendo essas informações. Então, estar aqui nesse espaço, sendo ocupado por corpos pretos, e poder falar de uma determinada intolerância, é também um espaço de visibilidade quando eu trago esses dados. Uma adolescente de 14 anos sofreu a humilhação de ser barrada na entrada da escola, em Sobradinho, no Distrito Federal, porque usava um colar ritualístico de Umbanda. A modelo, no caso a Letícia Muniz, por sua vez, foi xingada nas redes sociais, perdeu uma determinada quantidade de seguidores ao postar um vídeo de seu batismo na mesma religião. Em consequência disso, veio a violência. Um outro dado é a mãe de uma criança de um colégio em Salvador escreveu diversos ataques às religiões afro-brasileiras no exemplar do livro infantil Amoras, do rapper Emicida, que passou de mão em mão na sala de aula. Nas páginas que tratavam dos orixás, ela acusou o autor de disseminar blasfêmia, ideologia e religiões anticristãs. Eu trago esses dados somado ao que vocês acabam de falar, competência e reforçar as competências dentro de uma promoção do diálogo, do enfrentamento e as relações de acordos quando você traz um grupo para poder entender o contexto, trabalhar o contexto, potencializar suas individualidades e conviver bem com aquelas diferenças. Foi o que vocês trouxeram para a promoção. E aí, dentro dessa promoção, a gente tem esses dados aqui, que isso é super recente. Essas histórias são recentes. Pode esse vídeo ser publicado, provavelmente haverá outras. E aí eu me pergunto, dentro do incômodo, que o que nós estamos fazendo aqui? Conversar, chegar no consenso de que essa promoção já existe uma certa eficiência, foi colocada em prática, trazer as questões para ser refletida, mas ainda assim, dados como esse, a gente não vai deixar de ouvir. O que eu quero provocar mesmo é saber o seguinte, em que momento o nosso ativismo, a nossa competência e o nosso grau de compartilhamento de escuta pode ser partilhado numa ação de forma executável. Eu vejo assim, primeiro que a gente tem que falar da intolerância religiosa, mas tem que falar das pessoas também que não praticam nenhuma fé, nenhum culto, que elas estão no mesmo lugar, tá? Eu acho que a gente também tem que parar de falar de intolerância religiosa, a gente vai ter que atrelar o racismo. Quer dizer, não tem como não falar de tolerância religiosa, no caso, especialmente das religiões de matriz africana, que aumentou nos últimos anos, foram o alvo predileto, né? Com respaldo institucional, legal, foi feito toda uma nova abordagem para esse enfrentamento. Então, isso tem para que a intolerância se efetivasse,
né? Porque foi isso que foi feito. Era uma produção para ser intolerante. Né? Então, você pratique a intolerância. Né? E aí foi dado aval para a sociedade. Do mesmo jeito que comprar arma, você pode xingar o vizinho, você pode ir na porta de um terreiro e ficar cantando músicas, expulsar as pessoas. Né? Aval do nosso judiciário de tomar crianças de dentro de unidades territoriais tradicionais e levar embora a criança que estava com a mãe, né, que estava com a mãe, quer dizer, desautorizar que a família que é responsável pelaquela criança. Então, nós tivemos barbáries N's. Eu penso que está atrelado ao racismo e acho que assim, principalmente porque hoje nós temos um posicionamento muito efetivo. Né? Eu venho da militância do final da década de 70. Então, são 40 anos de militância. Quanto que a gente teve que enfrentar, né, de fazer atividades, porque a casa da pessoa tinha sido apedrejada, porque era a única família negra na rua. De uma rua, de uma família negra, e todo dia alguém ia lá apedrejar a casa, a família. Né? E aí nós soubemos traduzir isso em pesquisa, nós soubemos denunciar isso de forma orgânica. E o Estado brasileiro não teve como, né, e colocou que o racismo é constitutivo da nossa história. Por que a gente tem que falar isso? Porque hoje, né, nós ocupamos um espaço político. Né? Talvez não tenhamos as representações que nós deveríamos ter, mas ocupamos um espaço político. E esse espaço incomoda, porque nós estamos, aspas, tirando o espaço daquele que estava naturalizado, que alguns dizem que é de privilégio, mas que estava naturalizado, que o espaço era meu. Então, na hora que nós chegamos, quer dizer, é o revide, vocês não podem, vocês têm que voltar ao estágio anterior, né? Buscar a integração, né? Usar o modelo branco, os corpos das mulheres negras têm que estar servindo a determinadas ocupações, né? Os homens negros têm que estar servindo a determinado modelo. Então, isto tudo que nós estamos vendo hoje é porque nós estamos empoderados. Né? Empoderado é muito mais do que isso, porque é representação política, é tal. Mas nós estamos buscando esse empoderamento efetivamente. E é isso que está assustando a elite, né? A elite desse país. E essa elite tem cor, ela tem conta bancária, né? Ela tem CNPJ, né? Ela tem religiosidade, então ela tem um perfil. E acho que isso tem gerado este incômodo. Só que penso que o que nós temos para ofertar é mais do que eles têm para nos atingir. Porque o que nós estamos ofertando é respeito a essa individualidade e ao coletivo. Nós estamos trazendo a cultura de paz? Sim, né? Mas nós também trazemos a luta, a resistência, né? A resiliência. E isso não é distribuindo rosinhas na rua, é no enfrentamento duríssimo, né? Um enfrentamento que significa mortes de corpos, né? O meu filho e os meus sobrinhos, ou eles estão, né? O risco é eles estarem no cemitério ou estarem nas penitenciárias. Então, é disso que nós estamos falando, das mulheres negras não morrerem de doenças que poderiam ser evitadas, né? Ou da falta de atenção dos serviços. Você vai acusar os serviços de saúde, né? Não é isso, é toda uma instituição que pensa desta forma, né? O serviço social precisa olhar e ver que são pessoas negras que eles servem, porque se eles não trabalharem com o componente do racismo, não vai ter eficácia essas políticas. E é o grupo que tem mais resistência em trabalhar com a questão do racismo. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Voltando para a área da educação, eu acho que nós temos competências, meu pai Agô, mas essas competências que estão no mundo da educação, elas não querem ver que a 10.639 alterou a lei de diretriz e base. Alterou essa lei. Quando é que vai entrar na cabeça das pessoas educadoras desse país que houve uma alteração da lei? Porque essa alteração significa uma mudança no modelo de construção do currículo. Inclusive, temos uma proposta, né, feita pela professora doutora Petrolina Beatriz, que diz lá quais são as diretrizes curriculares. E não fica só na aula de artes, na aula de história, né? Fica lá reduzido a questão étnico-racial, que ela é dos povos originários e dos povos negros, tratadas isoladamente.
Não dá para fazer o 20 de novembro, aquela festinha lererê, todo mundo se veste de africanezinho, e no dia seguinte a professora fala que o cabelo da menina não está legal. Então, precisa essa revisão, né? Esse compromisso da área de educação. Porque é na educação que tem a transformação, né? É na educação que a gente pode criar o espaço, a ambiência para esse novo mundo plural. Né? Então, quando você pergunta, né, o que nós podemos fazer, nós podemos ter coragem para fazer esse enfrentamento. Né? Sentar e fazer essa revisão. O que é que eu preciso olhar? Por que eu tenho tanta dificuldade de me ver como uma pessoa racista? E aí, como pessoa racista, eu me coloco no lugar cômodo, que hoje, inclusive, são das religiões cristãs. Porque não exige nada, não exige uma mudança, exceto você ler um livro. Né? E você pode continuar fazendo tudo que você tem. Na nossa religião não é tudo que eu posso fazer. Tem limite. Eu tenho hierarquia, eu tenho disciplina, né? Eu tenho responsabilidades, eu tenho atribuições. Então, é preciso que as pessoas se revejam. Né? E os educadores, as pessoas educadoras, tenham que ter esse compromisso. Né? Impor a lei de diretrizes e bases para andar. Sair das suas fichas amarelas. Eu costumo falar fichas amarelas, né? Porque, historicamente, né, numa grande instituição, quando a gente tinha aula lá, os professores, né, que era aquele modelo clássico de... Você põe 40 anos atrás, um pouco menos, eles chegavam com aquelas fichas, né? Eu até uso, até hoje em casa. Aquelas fichas dos livros, tarará. Então a ficha estava amarela, porque era a mesma coisa todo ano. Então, precisa criar, né, ter coragem de fazer essa mudança, de olhar para essa criança como sujeito diverso, porque esse corpo é negro, ele pode ser LGBT, ele pode ser de pessoa com deficiência, ele pode ser, né, o que ele quiser ser. A expressão da identidade dele é que nós temos que garantir. Né? E é isso, eu conto com os professores, eu acho que a gente já avançou, mas precisa mais. Só que na questão da intolerância, como é um projeto político de ocupação de poder, né, passa pelo racismo, que é segurar a população negra, passa pela religiosidade, porque o nosso modelo é contra toda essa exploração, toda essa violência que é constitutiva desse modelo colonial que ainda está presente na nossa sociedade. Dizer o que depois dessa mulher? Ela sempre foi assim. Apaixonante. Apaixonante. Eu vou seguir ainda o caminho da amorosidade. Eu acho ótimo, meu velho. Alguém tem que ser, né? Alguém tem que jogar toalha. Eu vou seguir o caminho da amorosidade na prática, porque penso que a pedagogia tem muito a nos ensinar, e estou aqui olhando para a afropedagogia, para a ideia de que aqui juntos, na mesma roda, a gente pode conversar de igual para igual, olhando para os traumas, olhando para as neuras, mas adicionando flores, frutas e todas as oferendas que forem necessárias para a construção desse mundo melhor aí, que a gente tanto persegue. A bem da verdade não é com flores brancas na mão, porque isso custa muita guerra, mas, de novo, né, não foi a gente quem criou essa guerra. Né? Essa guerra vem de algum lugar, vem de um determinado lugar. Então, a mim não interessa brigar contigo. E na medida que isso está na pauta, a gente precisa olhar para o conjunto dos interesses que me levam a brigar contigo. Acho que alguns deles, se não todos, não se justificam mais, se é que um dia eles foram justificados. E essa afropedagogia me faz lembrar, eu não estou falando de um autor, uma teoria específica, estou falando da minha avó semi-analfabeta, que educou as suas filhas com um olhar. Né? Dizendo várias coisas. E aí eu tenho uma passagem brilhante que é: o menino deixa disso. O menino, pare com isso.
né? Não se atreva, não faça, não é por aí, não é desse jeito. E guardo esse olhar comigo de forma muito fervorosa, ao ponto de vê-lo na minha mãe e agora nas minhas irmãs, no diálogo com seus filhos. E para minha felicidade, muitas vezes os sobrinhos chegam em casa com essas mesmas histórias 40 anos depois. E a minha mãe tá uma fera. Mas por quê? Ai, não sei, mas ela me deu uma olhada. Então, acho que essas coisas, inclusive que são muito corriqueiras, estão no nosso dia a dia, e diria que nos une, inclusive, elas são muito maiores, elas são, do ponto de vista simbólico, elas são muito emblemáticas, ao ponto da gente viver em sala de aula algo muito parecido, porque na medida que o professor, que o educador é uma autoridade, e no meu tempo era talvez a segunda autoridade quase da família, porque a ordem expressa em casa era respeite o professor, fale direito, se comporte, porque era então a sua segunda casa. E no meu caso era a casa que eu tinha quando eu saía da casa de minha mãe, com as professoras que eu tinha, que morava no bairro, quase que do lado de casa. E, portanto, um grau de parentesco, se a antropologia me permite, um grau de parentesco muito grande e com um detalhe importante que eram aquelas mulheres negras, antes da Lei 10.639, discutindo conosco as questões de respeito, de valores, de postura, de conduta, para aquele monte de moleque, aquele monte de menina que tinha, como agora, cada um a sua religião. Então, é possível, diria Lia Diskin, é possível, e eu que vivenciei experiências importantes como a organização do Círculo de Cooperação da Iniciativa das Religiões Unidas, criado nos cinquentenários da ONU, o Manifesto por uma Cultura de Paz e Não Violência, pude conviver com outras religiões, tradições e filosofias no mesmo espaço, eu diria que quase que trancados durante uma semana para chegarmos em algum lugar. Concluo como? Há uma clareza de que Deus é para todos, de que Deus é universal, de que as religiões são para a paz. Há uma clareza de que o universo, o sol nasceu para nós todos, que nós estamos aqui num espírito de irmandade. E há um conflito que parte de uma rachadura, que parte de uma briga, de uma disputa entre nós, seres humanos, na busca pelo poder. Isso não vem de Deus, ao passo que a criação do mundo, sim. Há o consenso de que o sol nasceu para todos, todos temos direito a ele, e a tempestade também. Mas um tem que abrigar ao outro, e aí farinha pouca meu pirão primeiro. Então o ser humano tem que se revisitar, tem que olhar para si, tem que olhar para dentro, olhar para as suas coisas, e como sou do Oxoguian, não dá para se negar a guerra. Não dá para se negar a guerra, não dá para ignorar a possibilidade do escudo, mas veja, antes disso a gente precisa repactuar coisas, e uma delas é o que a gente entende como paz. Nisso não cabe o racismo, não cabe a intolerância, não cabe esse monte de coisas. E vou com a professora Roseli, vou no mesmo barco. Acho que a hora que o educador, e mais do que ele, a educação entre nós é revisada cotidianamente, na prática, todo dia, toda hora, ao ponto de você pedir licença, dizer obrigado, mas também olhar para o outro, dividir, compartilhar, ouvir, a vida muda, o ambiente muda, o processo muda. E isso é o processo de trabalho, a convivência no bairro, a organização da minha casa, as relações de trabalho, as relações sociais e todo o resto. Parece impossível, e não é.
Porque, de novo, se eu estou em paz com Deus, se eu estou em paz com os meus ancestrais, eu não tenho por que gerar guerra na vida do outro. E quando o outro busca gerar guerra na minha vida, eu tenho usado uma tática que tem me ajudado a repensar o meu lugar no mundo, que é cruzar os braços e esperar com que ele se manifeste, para que depois eu me manifeste. E, pasme, mas a hora que você cruza os braços, você está dizendo que não quer brigar, o outro se desarma. Nós estamos sendo levados todo dia para o lugar de quem contra-ataca, diária e diuturnamente. Uma rosa branca não faz mal a ninguém. Tem que quebrar o ciclo. Tem que quebrar o ciclo. Eu costumo dizer assim, se fala hoje, né? Precisa ter escuta ativa. Eu uso a ausculta, que é aquilo, né? O médico usa aquele aparelhinho para te ouvir por dentro. Então é preciso que a gente tenha essa prática de ouvir o outro por dentro, né? E assim, exaltar as boas práticas, aquilo que inspira. Eu acho que isso também ajuda muito. Sabe? A gente está muito só falando da dor. Vamos transformar essa dor em oportunidade. Vamos transformar essa dor em acessibilidade. Materializar em direitos, em diversidade. Eu acho que a gente já construiu, por exemplo, um conjunto de legislações que permite, por exemplo, eu fui do Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença da Secretaria da Justiça por 2 gestões. E, assim, era uma imensa novidade sentar ali pessoas das mais diferentes tradições e denominações religiosas, e como é que a gente faria, o que é que nós tínhamos que fazer, denunciar, e até chegar numa legislação. Demorou muito tempo até chegar numa legislação, não é o melhor modelo, mas nós temos uma legislação que garante hoje, né, esse respeito à diversidade religiosa, né, esse caminho. Mas ainda a gente escuta assim, você rezou tal oração, então eu também tenho que fazer meu canto. Porque, quer dizer, não, meu bem, se ele rezou e a reza dele oportunizou que todos nós pensássemos, não dá para você só querer rezar, né? Toda vez, tinha uma festa no Parque da Água Branca que era assim, só levava todos os segmentos, mas era só um que homenageava a santa. Aí nós falamos, peraí um pouquinho, nós vamos fazer o que aqui? A gente era objeto de decoração. Então, quer dizer, esse é o enfrentamento que a gente tem, né? Diário. Só que eu acho que assim, vamos pegar o que é legal, né? Vamos ver o que aquilo oportuniza para a gente refletir e também não se omitir, né? Eu acho que também isso, porque muitas vezes as pessoas que trabalham na educação vê a situação e ou por receio, ou porque não é legal, ou porque vai envolver toda uma complicação, vou fingir que não vi. Né? Não fingiu que não viu que as crianças estavam lá, puseram bombril no cabelo das crianças no 20 de novembro, fingiu que não viu quando o menino deu uma voadora no peito da garota. Eu, quando fiquei sabendo, falei, pera um pouquinho, na sala de aula, e a professora fez o quê? Não, se ela entrasse, também tem isso também, o professor, pessoas, professoras e professores estão vivendo também muita insegurança, né? Quer dizer, garantir esse lugar da sobrevivência física. Eu conheço professores que tiveram o carro todo riscado, né, ameaçado, você não volta mais aqui. Então, é difícil também esse outro pedaço. Mas, assim, vamos pegar o que é possível. Né? Se você está vendo uma situação de desrespeito, de intolerância, né? Se você acha que dança circular é roda de candomblé, você não sabe nada de candomblé, então vai lá aprender nem de dança circular. É isso. Quer dizer, é bom estudar o que é dança. Vamos, por exemplo, prático, né? Você pega lá o livro, o menino, por que todo mundo gosta da menina bonita do laço de fita? Porque não compromete. Né? Não compromete. Aí tem outros textos que comprometem uma releitura sua. Então isso aqui é coisa do capeta, sabe? Primeiro, o capeta está em alguns segmentos, não estão em todos. E tem outros que não têm o capeta, sabe? Para não usar o termo que eles usam. Né? Não tem. Por exemplo, nas religiões de matriz africana, não existe a figura do capeta. Isso já é uma... Sabe, assim, estamos dando de bandeja para todo mundo. Então, não tendo, para com essa coisa de achar que a gente tem o demônio no corpo, porque não temos o demônio no corpo. Então, precisa conversar disso de forma franca. Sabe assim, o que mais que você tem medo da gente? Do quê?
né? Porque eu uso fio de conta. Isso. Você usa um livro debaixo do braço. Um rosário no pescoço. Morre lá com o seu rosário, usa no pescoço, leva não sei o quê. Você tem uma fita. Né? Minha mãe tinha uma fita, ela era filha de Maria, e meu avô também tinha, porque ele era era mariano, eles eram católicos, e tinha uma fita. Né? No dia que minha mãe faleceu, onde está a fita da Maria? Eu falei, caramba! Né? São detalhes importantes e significativos, porque aquilo para ela tinha valor. Então, eu penso que a gente tem que ter respeito a isto. Né? Por que você usa? Por que eu não posso pôr a mão na sua cabeça? Porque minha cabeça é o que me rege, é o que me inspira, é o que me faz eu pensar. Por que você tem que pôr a mão? Para saber se o meu cabelo é macio, meu cabelo é macio. Então, eu não preciso disso. Né? Eu não preciso usar droga para saber o efeito que ela traz. Né? Então, eu acho que falta também um pouquinho desse exercício das pessoas. Outra coisa que também tem sido, um dia desses vieram conversar comigo, precisamos de mais cursos sobre a cultura afro-brasileira. Eu acho importante. Né? Eu já tive a honra de dar aula no Centro de Estudos Africanos com o professor Kabengele, era o coordenador lá na filosofia. Foi uma experiência fantástica, porque eram professores interessados que iam à noite estudar. Então, assim, do mesmo jeito que você se especializa na sua temática, na matemática, no português, você toda hora tem que ficar relendo os seus conteúdos, releia, vai estudar cultura. Né? Tem sites, tem blogs, nós temos um repertório de conteúdos disponibilizados, né? De forma gratuita. Então, precisa que a pessoa também se movimente nessa direção. Eu quero promover a cultura de paz? Eu quero ter atitudes não violentas? Então, vamos ver a sua linguagem. Né? Que palavras que você usa? Vocês têm percebido aqui que eu tenho falado pessoas da educação, porque eu acho que todes atrapalha para as crianças que estão em processo de formação, atrapalha para as pessoas que têm plataformas para leitura, para as pessoas deficiente visual, né? Então, é preciso que a gente compreenda. O Brasil tem né, é rico nessa questão, então é possível. Nós temos intérprete de Libras para, né, incluir todas as pessoas. Quer dizer, tudo isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa rever, a gente precisa aprender, né? Se colocar humildemente nesse lugar do aprendiz o tempo todo. E a hora que o senhor falou do olhar, meu velho, eu lembrei assim de uma passagem que é super engraçada, porque eu tenho crises de surdez. E aí a pessoa fala, mas eu estou falando, você não escuta? Eu lembro assim, que eu era pequena, e chegava minha madrinha em casa, que era irmã da minha mãe, éramos muito amigas, e elas falavam, isso é conversa de adulto. Eu tinha que exatamente, naquele momento, não ouvir mais o que elas estavam falando, porque era conversa de adulto. Então, eu sou muito fácil de não ouvir o que está acontecendo do meu lado, porque é um exercício de educação. Conversa de adulto, ponto. Você não escuta, não vê, não enxerga, não reproduz, porque é conversa de adulto. Então, assim, eu acho que falta um pouco dessas mães pretas estarem na roda dessas conversas, sabe? Acredite que essa roda vai chegar até aí, através das plataformas, e aí vai gerar todo uma interação positiva a partir do momento que esse bate-papo aqui fluir nas plataformas digitais. Então, acredito que vai chegar de alguma maneira. Estamos chegando ao final, mas com tudo que foi conversado aqui, eu puxei uma pergunta e enquanto vocês estavam falando, fui compreendendo muitas coisas, mas eu fiquei com essa pergunta aqui, se abriria ou não, né? Mas eu acho que vai valer a pena porque eu gostaria de ver essa provocação. É comum nas grandes cidades e nas capitais uma outra população frequentar determinados territórios. E aí a gente fala de população de rua. E depois da pandemia, esta população ela tem crescido muito. E aí eu chego no número do estado de São Paulo. São mais de 40 mil pessoas. Esse programa é gravado aqui na cidade de São Paulo e especificamente no centro da cidade de São Paulo, onde a população de rua, e é trânsita, ela é enorme. O que eu trago para poder provocar é muito mais uma curiosidade minha, porque eu moro dentro dessa região e trabalho nessa região e convivo com os transeuntes, onde eu também faço alguns trabalhos de redução de danos e tantos outros. As religiões dessas pessoas, em alguns momentos, elas se esquecem, elas mesmas se esquecem. Elas não valorizam o ir e vir para determinados templos ou espaços de culto, porque elas estão em outro trajeto, em outro território.
mas elas se apegam numa fé dela dentro de um limite. E o limite é quando vem a galera da saúde, quando vem as ONGs, ou quando tem as igrejas católicas, que por sua vez, em seu entorno, é muito comum a gente ver população de rua dentro desses espaços de igrejas católicas. É muito comum. A gente não vê esse cenário e essa simbologia dessa campana em outros territórios de outras religiões. Por exemplo, dentro de espaços de religiões espírita, protestante, não protestante, candomblé, umbanda, a gente não vê essas campanas. E todas essas religiões têm os seus templos, têm os seus espaços de culto. Mas é comum a população de rua estar dentro desses territórios. Mas nem sempre essa população de rua que está dentro desse entorno são da religião católica. Nem sempre. Uma minoria. E eu me arrisco a dizer isso por alguns dados. A relevância desse meu comentário é provocar o porquê essa simbologia de fé dentro dessa religião específica com uma população de rua que também é diversa. Ela também tem as suas individualidades e que neste momento eles se encontram em um único só cenário. Estão na rua, mas em torno de igrejas com toda essa simbologia que a Igreja Católica traz a partir do momento que constrói uma arquitetura, né? Ainda ontem eu comentava uma postagem numa dessas redes sociais dando parabéns à iniciativa de um terreiro que saiu de dentro de casa para distribuir sopa nas ruas da cidade. Nem era em São Paulo, inclusive. E eles prontamente me responderam agradecendo, e o que possibilitou a gente esticar um pouco essa conversa. E exemplos como esse na cidade de São Paulo conheço aos montes. Eu mesmo fui morador da Zona Leste durante um bom tempo e vi meu finado parecido distribuir sopa embaixo do viaduto Brescia, debaixo do viaduto do Tatuapé, na Machado, enfim, naquela região da Moca, que aparentemente é rica, é estruturada, mas guarda grandes bolsões de miséria no caminho do rio. E não sei por que cargas d'água é sempre o rio quem nos divide, né? E um rio, imagina, né? Sempre sujo. Nunca é um rio com peixes e flores. Vi várias dessas comunidades, vi vários desses terreiros desenvolvendo ações. Eu mesmo lidero um trabalho importante nessa cidade para a prevenção de HIV/AIDS, em que o preservativo hoje vai na cesta básica de vários desses trabalhos, dessas cestas básicas que essas mulheres guerreiras conduzem pela periferia da cidade. Queria acrescentar o fato de que, mais jovem, estive no Carandiru dando assistência religiosa, final dos anos 90, dando assistência religiosa aos detentos e suas famílias, e pasme, eu atendia as famílias semanalmente. Como eu, tem um monte de pais e mães de santo nessa cidade que vivenciaram essa experiência também. Então tem um trabalho que o estigma, a discriminação, o preconceito, o racismo não deixa aparecer, que esconde, que joga fora, que ignora, ao mesmo tempo que nos massacra, e que a gente faz historicamente. E que pese o terreiro, diferente das outras religiões, tradições e filosofias, é um espaço comunitário que parte da minha casa pessoal, parte do prédio em que eu pago o aluguel, portanto é o meu ambiente privado, porque nem todo mundo em 2023 goza do direito à propriedade e, consequentemente, à casa própria. Então, os orixás se estabeleceram em nós e em nossas casas, junto de nossas famílias, junto de nossas realidades. Por isso, inclusive, eles estão no morro, estão na periferia, estão lá junto das pessoas. E quando a gente não está fazendo o micro ali no bairro em que eu resido, em que eu tenho o meu candomblé, em que eu pertenço, é porque eu estou fazendo o macro, andando pelo país, passando o caneco, passando o pires na porta de instituição e mais instituição, em busca, inclusive, de
patrocínio para garantir que a sopa, a roupa, o bazar, enfim. Imagina, Caiandeuá fazia festa do sorvete um dia desses e dividia o dinheiro na comunidade distribuindo comida. Vi Sandra Medeiros Epega fazer a festa do cachorro-quente em Guararema, porque reunia a comunidade. E nessa comunidade, uma parcela de gente que passava fome. É bem verdade que eu gostaria de fazer mais e atender toda a população de rua da cidade de São Paulo e sair por aí junto com o padre fulano, pastor Beltrano, de mãos dadas para a gente dar conta das coisas do mundo. Mas eu não sei se é justo, se é honesto da minha parte, ocupar um lugar que é do Estado, um lugar que é da sociedade, que tem que abrir mão de seus privilégios, tem que cumprir com os seus deveres e redistribuir as coisas ao ponto de fazer correção das desigualdades. Que é disso que nós estamos falando. Sim. Como é que nós vamos fazer para garantir que a humanidade das pessoas esteja em primeiro lugar quando elas estão com fome, quando elas não têm casa, quando elas não têm o básico, né? E o templo, eu não conheço um templo, me desculpe, eu não conheço, talvez tenha, mas eu não conheço um templo religioso que esteja aberto 24 horas por dia, gozando de um saber ancestral para lidar com questões emocionais, psicológicas, financeiras e etc. Porque com a fome, a violência contra a mulher, o racismo, a LGBT, com as discriminações, com as desigualdades, as pessoas levam para o terreiro um monte de coisas para as quais o sacerdote de Umbanda, de Candomblé, enfim, das várias religiões afro-brasileiras, que em São Paulo tem mais de 10, tem que, inclusive, aprender a lidar com isso a partir da Constituição, do Carta dos Direitos Humanos, das leis que surgem, da revisão da lei. Então, terreiro, eu já dizia minha avó, o terreiro é o que tem de mais público, uma vez que o orixá é do povo, tal como a praça é do condor, já se dizia lá na Bahia. Então, eu participei da primeira pesquisa como interlocutora da área da saúde, na primeira pesquisa sobre pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Professora Cleisa, que... 1900 e pouco. 1980 e alguma coisa, tá? Foi a primeira pesquisa. E nessa primeira pesquisa, a gente descobriu que existia uma coisa chamada boca de rango. O que era a boca de rango que as pessoas em situação de rua traziam? Elas falavam que a melhor comida que eles tinham na rua, a melhor alimentação, não comida, a melhor alimentação era a Federação Espírita de São Paulo que dava, porque a sopa delas tinha consistência. Então era grossa, tinha batata, tinha cenoura, tinha o que comer, não era água. Que o melhor lugar, que eles tinham alguns restaurantes que depois das 3, 4 horas eles buscavam, não tinha 40 mil pessoas na rua, tá? Mas que eles buscavam e que as pessoas já deixavam ali, tal, que eles amavam uma alimentação que era oferecida em Pinheiros, porque o padre de Pinheiros punha mesa com toalha, garfo e faca. E eles tinham uma memória gravada, uma memória de uma representação da casa e da família. Então, esses dois lugares, eu não lembro de mais outros, mas esses dois ficaram muito registrados na minha cabeça, porque eram os primeiros grupos que estavam na rua. E esses primeiros grupos, eu aprendi muito com eles, né? Quer dizer, a questão da insegurança, porque a bebida alcoólica, porque entra na roda, porque é uma questão de sobrevida ali no meio, o medo, tem toda uma conjuntura. Só que daí eles vão criando um sistema de sobrevida paralelo. E a gente quer esse modelo nosso aqui enfiar lá. Só que eles foram se desgarrando desse lugar. Eles foram se desgarrando desse lugar na medida que eles foram sendo expulsos. Tem um exemplo muito importante sobre racismo institucional, mas que cabe nesse. Um homem chega num pronto-socorro com um machucado, um corte profundo no rosto.
Depois de 1 mês, ele começou a beber. Depois de 2 meses, ele perde o emprego. Depois de 3 meses, ele é despejado. Ele põe a família toda dele em algum lugar e ele vai para a rua. Tá? Começa com uma sutura mal feita, que virou uma marca horrenda no rosto, que causava repugnância nas pessoas. E aí ele passa a beber, perde o emprego porque bebia, perde a moradia porque não pagou, porque desempregado não pagou o aluguel, colocou a família em algum lugar e ele vai para a rua. Então, aquela mesa do padre era muito importante porque remetia essa pessoa para esse lugar. Então, a pessoa em situação de rua, hoje, que já tem a 2ª, 3ª geração na rua, esse modelo nosso está muito longe. Então, como é que a gente pode tratar? As igrejas sempre estiveram presentes, tá? Ou abrindo suas portas, ou se deslocando para. Penso na região centro, né? Tem várias casas de terreiros de candomblé que vêm para a região centro. Mas aqui não é muito nosso lugar. Nós temos poucas casas na região centro, porque nós estamos na periferia, nós estamos nos lugares mais isolados, porque nós sofremos a discriminação. Os pretos foram expulsos da região centro, por isso que nós somos, né, ladeados por rios. É para lá do Tamanduateí, é para lá do Tietê, é para lá do... Tá? Então nós estamos lá, os nossos terreiros... Agora, meu pai, estão 24 horas abertos, porque eles tratam da violência, eles tratam de todas as mazelas humanas. Lá. E é lá que eles vão dar o banho com a folha, é lá que vão dar o prato de comida e vai rezar para essa comida ter o efeito necessário. É lá que a pessoa vai ficar abrigada algum tempo para refazer a sua psique. Então, nós, às vezes, aparentemente, nós não estamos aqui. Porque aqui tem um território católico. As igrejas que estão aqui, o centro da cidade é o quê? É católico. Historicamente. Nós temos o pátio do colégio, o largo não sei o quê, a igreja não sei o quê. Então, essa presença também, tá, é algo que a gente precisaria ver. Quem é isto? E não sei se essas pessoas que estão em situação de rua, elas têm alguma religiosidade, ou se elas estão ali e aceitam por uma necessidade. Elas estão precisando de espiritualidade. E comida na mesa. E aqueles que chegarem com espiritualidade e comida, né? Porque contra comida não tem conversa, eu tenho fome. E aí não vem me cantar, não vem rezar, eu quero comida. Né? Então, eu acho que é desse que a gente precisa pensar. Os terreiros estão abertos, outras igrejas estão abertas. Né? Nós temos aí um padre muito famoso nessa cidade que está sofrendo repressão violenta porque ele sempre fez a missa dos excluídos. Né? A marcha, a passeata dos excluídos, que esqueci o primeiro nome agora, chamando de marcha, mas tem um nome, né? Do 7 de setembro. Ele sai com este povo pelas ruas, falando, olha, precisa olhar para este povo. Que tem cor, né? Que tem cor. Né? Este povo que saiu dos cantos da cidade e vieram para o centro em busca de... Né? Porque nós sempre tivemos ao entorno do centro da cidade, do centro dos poderes, pedindo emprego, procurando oportunidades, fazendo caminhos. Né? Essa é a nossa história. E quem não sabe essa história é bom saber. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, quando você fala por que nós não estamos, além desse aspecto que eu acho que o pai professor Celso trouxe, que é qual é a contribuição do Estado, para além da repressão, para além de políticas pontuais, porque hoje nós estamos nesse caos, porque são políticas pontuais, elas param. Depois, outra administração vai fazer o seu modelo, vai sentar para retrabalhar, vai trazer um novo. Né? Eu lembro que teve uma época que não podia usar a palavra combate, porque a palavra combate era coisa da esquerda. Né? Ela não é uma palavra bacana mesmo. Pensando na cultura da não violência, combate talvez não seja a melhor palavra.
Mas não porque ela é de esquerda ou de direita, mas porque ela é uma palavra que projeta coisas em nós, né? Arminha, 5 dedos em arminha, é ruim, porque projeta, né? Eu indicar para o outro que eu quero fazer, porque eu que mando, eu que faço. O outro é o nada, né? Tem outros que usam para algumas letras do alfabeto. Sim. Então, é disso que a gente está falando, né? A hora que a gente pega Libras, é com as mãos, né? Então, não sei se eu respondi, porque a tua pergunta ela é complexa, ela exige, eu acho que assim, várias leituras, né? E a gente aqui está nessa conversa rápida. Mas valeu provocar? Valeu, eu acho que garante um lugar que as religiões de matriz africana não estão nem no meio do mato paradas, Sim. e muito menos não estão nesse processo. E eu trouxe porque tem a questão da simbologia, né? As religiões, elas são simbólicas no sentido de estrutura, quando a gente quer identificar o outro. Então, aquela igreja de tal lugar, aquele terreiro daquele lugar. Então, quando a criança ela perpassa nesse caminho de trânsito e consegue identificar onde a religião está, mesmo depois ela vai saber que está dentro de nós, tá, mas dentro do sentido simbólico, Sim. tem essa questão de associar a essa população dentro desses locais. Então, a gente cria essa simbologia para o diálogo para criar mesmo essa provocação que a gente sabe que ela não é oculta, mas é ocultada. Né? É invisibilizada. Você Não me permite? Eu acho que as religiões cristãs também fazem esse trabalho. Sim. Porque nós queremos dar visibilidade para as religiões de matriz africana, né? Dizer que eles não fazem esse trabalho. Fazem um trabalho... Sim. E assim, tenho muito respeito à metodista, né, à presbiteriana, à adventista, as tradicionais. Eu acho que existe um nicho que está olhando para nós, povo, como mercadoria. Então é disso que a gente não quer. Sim. É disso que a gente está fazendo essa contraposição a este lugar que querem pegar pessoas e colocá-las como coisas, como mercadoria. Nós já passamos dessa fase faz tempo. E eu vou roubar um pouco da sociologia para pensar aqui à luz de Emily Durkheim, que às vezes esse lugar não é o nosso, é o lugar que nos deram. Isto. Que fomos levados a. Né? Então, essa população que está em situação de rua, eu gosto mais. Isso. Sim. Está agora, nesse momento. E foi levada para essa posição. Resta saber o quanto nós temos de culpa, enquanto sociedade, para chegar no ponto em que estamos. Desfazer os nós, né? Galera, chegamos ao final. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Me enriqueceu muito. Tenho 1000 perguntas aqui, mas nosso tempo é curto. Dentro desse contexto, mas está aberto aí nas redes sociais para poder a gente conversar, poder atender quem questionar qualquer tipo desses assuntos que a gente vai colocar no ar, no Escutas e Partilha. Mas para finalizar, a gente tem feito nos outros programas a simbologia de poder resumir todo esse momento da chegada até o prédio, estar dentro desse prédio, conhecer essa equipe, fazer parte do projeto, resumidamente em uma palavra. E a gente entende que palavra é poder e potência. Então, este momento aqui, uma palavra. Antes de uma palavra, posso falar outra coisa? Não. Que não se encaixa na minha pergunta de resumir tudo em uma palavra. Isso. Primeiro, quero agradecer. Sim. Eu acho que é muito legal estar nesse ambiente. Quero parabenizar vocês pela coragem de fazer esses enfrentamentos. Eu acho que são temas delicados, que exigem só de uma reflexão, um cuidado, inclusive com quem traz, que tenha uma linguagem que possa ser agregadora. Né? Eu acho que nós temos que criar essa ambiência de afeto. Né? Então, eu quero agradecer você, né, que vida longa aí na sua trajetória, com muito axé, a toda a equipe que está aqui. Né? Pedir desculpas pelas as palavras, às vezes, muito longas, mas resumir esse momento, eu acho que é difícil para mim que tem uma palavra só, mas eu acho que é esperança. A minha palavra me reporta ao Ileaxé Molu Yoshun, me reporta à casa de minha mãe, me reporta a Procópio de Ogunjá e sua feijoada famosa na Bahia. Minha palavra é a do pé.
Gratidão, obrigado, muito obrigado, porque nós estamos em cenários de guerra lutando pela paz no momento em que nós estamos, né, com a responsabilidade, com a tarefa, com o prazer, né, às vezes momentâneo, porque não é todo dia que a gente encontra, que a gente divide, que a gente está com as pessoas. Então, estamos vivendo, inclusive, o prazer de ser sujeito, de fato, na construção desse processo. E isso não tem preço, né? Fico muito com esse sentimento de que, poxa vida, como é bom ser útil, como é bom fazer parte, como é bom ser sujeito de fato, porque para além de ser sujeito de direito, né, eu sou sujeito de direito naturalmente. Estar aqui com a mão na massa é muito melhor. E aí eu quero ser parte e desejar que você e toda a equipe tenha vida longa, com saúde, com paciência, com tranquilidade, com amorosidade para os próximos dias que virão, porque certamente essas experiências nos farão mais fortes para os próximos passos. Muito obrigado, viu? A intolerância religiosa enfraquece os laços sociais e ameaça a coexistência pacífica. Esse foi mais um Escutas e Partilhas. Axé.